de x3. Dado x diferente de zero, x3 é diferente de zero, a raiz quadrada, portanto, é diferenciável em x3 e x3 é diferenciável em x. Portanto, pela regra da cadeia, a composição das duas, que é a f, é diferenciável em x, mas é para x diferente de zero. Então, aplicando a regra da cadeia, eu estou aplicando para x diferente de zero. Vocês entenderam? Porque eu tenho que estar nas hipóteses da regra da cadeia. Quais são as hipóteses? X diferente de zero. Aí você tem x3 é diferenciável em x, e a raiz quadrada, portanto, é diferente em x3, pois x3 é diferente de zero. Aí eu aplico a regra da cadeia, então isso aqui é para todo x diferente de zero. E no zero? No zero eu não posso aplicar a regra da cadeia, posso? Por quê? Porque no zero, x3 é zero e a raiz quadrada não tem derivada no zero. Mas, será que a f tem derivada no zero? Então vamos lá, vejamos. Quem é limite? Com x tendendo a zero, de quem? De f de x menos f de zero sobre x menos zero. Isso é o quê? Isso é o limite com x tendendo a zero de... Quem é f de x? Quem é? Raiz quadrada de x3. Sobre o quê? Sobre x. E aqui, como o domínio da f é esse conjunto, tender a zero é tender a zero pela direita. Então, isso aqui é o limite com x tendendo a zero pela direita de raiz quadrada de x3 sobre raiz quadrada de x2. O x é positivo, o x é a sua raiz quadrada, certo? Mas isso aqui é o limite com x tendendo a zero pela direita de quê? Da raiz quadrada de x3 sobre x2, que é a raiz quadrada de x, que dá quanto? Zero. Logo, a f é? Logo, qual é a conclusão? A f é o quê? Diferenciável em zero. E quem é a derivada da f em zero? É zero. Mas essa diferenciabilidade não foi garantida pela regra da cadeia. A regra da cadeia se responsabiliza por outra coisa. A regra da cadeia diz o seguinte: se f é diferenciável em P e G é diferenciável em f de P, vírgula, então G composta com f é diferenciável em P. Tá? Então a regra da cadeia, ela se responsabiliza aqui, ó, por esta forma. Tá? A derivada no zero não é consequência da regra da cadeia aplicada. Veja bem, cuidado, não é consequência da regra da cadeia aplicado a essa composição, vendo-a como a composição da raiz quadrada com o cubo de x. Mas é dada também pela regra da cadeia, vendo isso aqui como uma composição de duas outras funções, que não são essas que eu mencionei anteriormente. E quais são as funções? Aí é por causa desse resultadozinho aqui que eu vou colocar aqui, eu vou demonstrar para vocês que ele é bem interessante. Mas antes disso, ó algo interessante. Ó. Se você desenvolver aqui, isso aqui é igual a o quê? 3 sobre 2 vezes o quê? x2. Quem é x2? Quadrada de
x². Sobre quem? Sobre raiz quadrada de x3. Mas isso aqui é 3 sobre 2, raiz quadrada de x. Mas essa é... Você chegou aqui, não foi para todo x, foi para todo x o quê? Diferente de zero. Porque você aplicou a regra da cadeia, vendo isso aqui como uma composição de duas funções, como sendo g de h de x, onde quem é h de x? H de x é x a terceira, e g de u é a raiz quadrada de u. Olhando dessa forma, você só conclui a diferenciabilidade usando a regra da cadeia para x diferente de zero. Certo? No entanto, f é diferenciável em zero e f' de zero é zero. Portanto, você pode afirmar com toda a segurança, portanto, vou botar até de azul para destacar, a derivada de f em x, porque você tem isso aqui, a f é diferenciável, portanto, f é uma função que diferenciável, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio, e quem é f' de x? É a raiz quadrada de x para todo x maior que ou igual a zero, porque no zero também dá zero. Entendido? Agora, como é que eu posso chegar a isso aqui sem aplicar na regra da cadeia direto? Posso, desde que eu veja a composição como composição de outras funções, que é a seguinte proposição aqui, uma proposição geral, que eu vou colocar aqui. Que é a seguinte, ó. Tá? Proposição. Sejam Mn naturais não nulos, tá? E f a função dada por f de x igual a raiz enésima de x elevado a m. Ó. Raiz enésima de x elevado a m. Tá? O domínio da f depende da relação de paridade entre n e m. Concorda comigo? Tá? Tá certo? Mas o fato é o seguinte, ó. Primeira coisa, tá certo? A função f, ela é, pela regra da cadeia, ela é diferenciável no seu domínio asterisco, quer dizer, no seu domínio tirando zero, menos zero, com, sabe quem é a derivada da f em x? É m sobre n, vezes, aqui dá x elevado a m menos 1, dá x elevado a m menos 1, e embaixo dá raiz enésima de x elevado a mn menos n. Tá certo? Dá isso aqui. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da f
tirando zero. Tá certo? Segundo, f, a função f não é diferenciável, em zero se o n é maior que m, tá? Dá isso aqui. E a função f é diferenciável em zero se o n é menor do que m, com f' de zero igual a zero. Que é exatamente, ó, esse caso aqui, ó. Quem é o n? 2. Quem é o m? 3. O n é menor que o m. Colocar assim fica mais direto. Tá? Isso é fácil de ver, por quê? Porque é o seguinte, ó. Não interessa o caso que o n é igual a m, não interessa o caso que o n é igual a m, porque se o n for igual a m, a função que eu estou tratando é a função f de x igual a x. Tá certo? É a função f de x igual a x. Tá certo? Diga. Hã? Assim. Não. Aqui é se o m é menor e aqui se o m é maior. Tá? Tá certo? Então você tem isso aí. Lembrando aqui que se o n for igual a m, se for par, quem é essa função? É o módulo de x. E o módulo de x não tem derivada no zero, tá certo? Tá bom? E se o n for igual a m e os dois forem ímpares, é f de x igual a x, que tem derivada no zero. E aí não interessa, esse caso é simples. Entendido? Então só interessa isso aí. Então vamos ver a fórmula. Então, prova aí, ó. Tentar ir o mais rápido possível. Dado x diferente de zero, pela regra da cadeia, pela RC, não é Roberto Carlos, é regra da cadeia, tá? A f é o quê? É diferenciável em x, por quê? Porque se o x é diferente de zero, x elevado a m é diferente de zero, a raiz ésima é diferenciável em x elevado a m, e aí a regra da cadeia, como x elevado a m é diferenciável em x, a regra da cadeia diz isso, com quem é a derivada da f em x? Quem é a derivada da f em x? Derivada da f em x, você olha aqui, é o que? Aplicando a regra da cadeia, fica o quê? A derivada da raiz enésima aplicada nessa função. Qual é a derivada da raiz enésima aplicada nessa função? 1 sobre n, vezes o quê?
raiz enésima, m elevado a quê? A n menos 1. Ok? Vezes o quê? A derivada dessa função. Qual é a derivada da função x elevado a m? M vezes x elevado a m menos 1. Que é igual a quê? A... Aí aqui morreu, né? Porque fica m sobre n vezes o quê? Vezes x elevado a m menos 1, x elevado a m menos 1 sobre a raiz enésima de quem? X elevado a mn menos n. Qual é? Isso aqui, qualquer que seja x pertencente ao domínio de f, tirando o zero. Tá certo? Observe que domínio de f é igual. Quando é que o domínio de f é esse intervalo, hein? Quando é que o domínio de f é esse intervalo? Quando n é par? Só quando n é par? Quando n é par e m é ímpar. Se n é par e o quê? E m é ímpar. E domínio de f é o quê? É os reais, tá? Se o contrário disso, qual é o contrário disso? N é ímpar ou o quê? M é par. E aí você tem, tá? Agora, observe que além disso, você tem o seguinte, tá? Limite com x tendendo a zero de f de x menos f de zero sobre x menos zero, com x tendendo a zero pela direita, isso é limite com x tendendo a zero pela direita de quê? Raiz enésima de x elevado a m, tá certo? Sobre a raiz enésima de x elevado a n. Concorda comigo? Tá bom? Que é igual a limite com x tendendo a zero pela direita de quê? Da raiz enésima de x elevado a m sobre x elevado a n. E isso é igual ao seguinte. É igual a zero se m é maior do que n. Concorda? Se m é maior do que n, esse limite dá zero. Certo? Mas esse limite dá mais infinito se o m é menor que n. Alguma dúvida? Porque vai ficar, nesse caso, vai ficar 1 sobre x elevado a n menos m. Isso aqui é positivo, faz o x tender a zero, se tender a zero faz o positivo, dá mais infinito. Então você já sabe o seguinte, se o m é maior que n, ela não tem derivada no zero. Tá?
Se o m é menor que n, ela não tem derivada no zero. Mas por que ela tem derivada no zero se o m é maior que n? Aí eu tenho que olhar o limite pela esquerda, no caso em que isso se faz necessário. Quando é que se faz necessário olhar o limite pela esquerda? Quando eu estou fora daqui, porque se o n é par e o m é ímpar, o domínio dessa função é o intervalo zero fechado mais infinito, e calcular o limite disso aqui com x tendendo a zero é calcular o limite com x tendendo a zero pela direita. Aí eu não faz sentido você ir atrás do limite pela esquerda, porque não existe, tá? Não é o caso, não é o caso, tá? O limite aqui. Aí vamos analisar os possíveis casos. Quais são os possíveis casos? Aqui, ó, n ímpar ou m par. Se os dois são ímpares, tá? N ímpar ou m par. Então vamos analisar as possibilidades. Quais são as possibilidades que tem para n ímpar? Tá? Para. Além disso, você tem isso aqui. E você tem o seguinte. Tá? Tem ponto. Agora, tá o seguinte. Com n ímpar e m ímpar, tá certo? Quem é o limite com x tendendo a zero pela esquerda, porque nesse caso isso faz sentido, tá? Porque o domínio da função é os reais, nesse caso. E tem quem é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de f de